A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nome do Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Digno Tu és, Senhor. Somente o Senhor é digno de desatar os selos e abrir o livro. És o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de nossas almas. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, ó Pai, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
minha alma engrandece, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vinde florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Nós ministramos o sangue de Jesus sobre este lugar. Nós ministramos o sangue de Jesus sobre este lugar. Nós ministramos o sangue de Jesus sobre este lugar. Pai, cerque esse lugar com a sua verdade e cubra agora este lugar com o sangue de Jesus, o seu Filho. Nós ministramos o sangue de Jesus sobre este lugar para a sua glória. E te damos graças, Pai, neste momento. Graças te damos, ó Pai. Amém, queridos. Sente-se todos, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, verso 20. Todos acharam? Verso 20 nos diz: e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens
saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano. Essa palavra aqui, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a palavra loucura. Todos esses males procedem de dentro, e é isso que contamina o homem. Nós estamos falando de uma série, esses dias, sobre as coisas que nós guerreamos e brigamos constantemente em nossa alma, que são as obras da carne. Jesus, ele traz uma palavra que para os gregos e os romanos, eles traduziam como asélgia, que fala do pecado, da falta de vergonha. Ele mostra que judeus estavam mais preocupados com o exterior religioso do que a verdadeira natureza de purificação interna dentro do coração do homem. E Jesus estava mostrando o que contaminava o homem não era o que ele comia, mas o que saía de dentro dele. E o Senhor falava de dentro do coração do homem. Veja que o Senhor diz que é do interior que saem os maus pensamentos. São adultérios, prostituições, homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, essa palavra dissolução, que é traduzida como asélgia, é a falta de vergonha. Fala aqui a inveja, a blasfêmia, soberba, loucura, que já vem de um ato da palavra, pleonexia, que fala de carnalidades homossexuais. Todos esses males procedem de dentro do homem que contamina ele. Essas coisas, é elas que combatem o nosso corpo físico. É essas coisas que combatem a nossa alma, constantemente. Por isso que a versão atualizada, revisada e corrigida, ela traz essa palavra de solução, que para nós a gente fica sem entendimento de compreender isso, essas atitudes que levam o homem a essas vergonhas. Mas uma outra tradução fala da atitude do homem se tornar libertino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 21, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 21, diz que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para com vocês, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, não se arrependeram das suas imundícies, prostituições, libertinagens, desonestidades que cometeram. Paulo está mostrando o cuidado de escrever de novo para essa mesma igreja. Essa igreja de Corinto foi elogiada com a primeira carta, mas a segunda carta, Paulo já começa a ter uma dificuldade com essas membresias de irmãos que estavam encontrando muitos problemas. Exemplo disso é a mistura da região. Por exemplo, aqui é Salvador. Salvador nós temos aeroporto, nós temos estradas estaduais e federais e temos também aqui porto. Então pessoas do mundo inteiro podem vir aqui. E os pensamentos de filosofias, que são sabedorias, ideologias que eles mesmos criam e tentam influenciar o caráter do homem e manipular a vontade do homem com uma sutileza, a achar que as coisas erradas não são erradas. Meus irmãos, é de suma importância vocês saberem disso,
Porque muitos países do mundo já assinaram tratados e acordos de liberação de adultério. Em muitos países já estão casamento com 2, 3 mulheres, a vida sexual ativa, e agora já alguns países aprovaram relacionamentos sexuais entre os próprios parentes. Então o mundo está indo para uma situação bem ruim. Eu quero que você, por favor, abra um Judas, antes de Apocalipse é Judas. O verso que nós vamos ler é o 17, 18 e o 19. Abaixa só o fundo musical aqui, por gentileza. Veja como Judas mostra isso. Todos acharam? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Ele manda os irmãos lembrarem, os discípulos dos discípulos lembrarem das palavras que Jesus tinha exortado a eles a estarem atentos. Os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ímpias cobiças. Verso 19, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Veja o perigo disso, de hoje. Eu vi ontem um vídeo, aquele pastor Moisés de Feira de Santana. Quem conhece aqui, esse pastor Moisés de Feira de Santana? Quem conhece aqui? Daqueles, glória, aquele pulinho dele. E ele prega da maneira e do jeito dele. E ele cita uma organização evangélica em Feira de Santana, ameaçando ele de morte, por ele estar pregando daquela forma. Imagine vocês. Em vez de se aliar para ajudar a pregar a palavra, estava combatendo o homem de Deus pregando e falando da verdade. E vocês estão observando que pessoas que escarnecem da palavra. Esse escarnecer é dizer que a palavra já está sem atualização, que a palavra de Deus, isso aí foi para o tempo deles, não foi para este tempo. E o mundo cada vez mais está sendo encaminhado para um fim ruim. E é isso que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, vai ser próximo da vinda dele, do Filho do Homem. É essas atividades que vocês estão observando. Governos criando discórdia com outros governos e lançando as responsabilidades para quem não está fazendo nada, e eles não assumem. Discórdia, contenda, mentiras, tudo isso eles estão fazendo de forma tão aberta. Mas por causa das pessoas estarem tão distraídas e tão preocupadas com um pouquinho, bebida alcoólica, churrasco, sexo, drogas, esses pecados vãos, novelas, filmes, estão distraídas. Eu fiquei assim, observando a pronúncia do ex-presidente Lula, falando do pobre. Eu falei, Jesus, e o povo ainda acredita num homem desse. E o mundo está caminhando cada dia mais para uma coisa pior. Observe que Judas está dizendo, quem pratica essas coisas, olha, ele fala de agir de forma dissoluta, cobiçosa, cobiças. Moffat foi um grande tradutor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele chama de profunda sensualidade, que é uma ação de escarnecer as coisas do Espírito. Lembrando que tudo que está aqui escrito não foi de elucidação de homem, mas homens movidos pelo Espírito.
Se você prega o Evangelho, se eu cito o Evangelho de forma correta, e lembrar disso que nós temos que ter um cuidado muito grande para pregarmos o Evangelho. Evangelho não é sair condenando pessoas, amaldiçoando pessoas, mercadejando inferno. É ensinar o caminho da salvação. Porque Cristo teve que morrer daquela forma, porque foi necessário esse tipo de morte, porque Ele se fez homem, o próprio Deus, e explicar para a pessoa. E não causar terror e medo nas pessoas. Porque medo e terror não vai fazer ninguém se converter ao Evangelho. Vai afastá-las muito mais. Então, quando você manifesta o reino com sabedoria, o Espírito se encarrega de convencer a pessoa do seu próprio pecado, que trará dentro dela um quebrantamento interno. E outra, a mente da pessoa, a alma dela, vai começar a raciocinar, não com raciocínio terreno, mas com um raciocínio de informação do céu. Ele começará a compreender que o pecado tem encurtado a vida dele e acometido o homem a várias misérias e corrupções no corpo e na alma. Joséfo também diz uma coisa, que a selja leva o homem a praticar muitas loucuras. E Basílio disse que é um espírito incontrolável que não conhece restrições naquilo que quer fazer. Há um cidadão aí que fez um áudiozinho, falando até do governador do estado, não sei se é verdade, se é mentira, que tudo hoje é fake, né? Que o povo tem que morrer de fome mesmo. E eles vão causar isso na cidade, essas restrições, para que condene o presidente atual. Então nós temos que estar acordados e atentos como servos de Deus e como cristãos. Nossas funções aqui não é condenar e nem julgar pessoas, mas você está alerta. Agora, a pior coisa de tudo isso aqui é que tem levado a muitos de vocês, e você que está em casa, e muitos de nós, a sermos pessoas frias espiritualmente. Nós não estamos nem um pouco preocupados com a situação espiritual atual nossa, porque todas estas coisas são distrações. O mundo, hoje, o mundo está sendo regido já de uma ação dos Illuminatis, hoje, desse governo que está por detrás desses governos, já controlando e dominando eles, vocês fiquem atentos, porque eles não estão divulgando nada no jornal hoje. A Rússia está desde novembro, todo mundo vacinado lá, anda sem máscara, todo mundo se abraça, se beija, sua vida normal continua. E aqui, entende? Porque essa amarração de vacinar 70 anos, 65 anos, 88, essas idiotices, me desculpe aí, viu? Porque eles roubam tanto dinheiro da nação, roubam tanto dinheiro do país, e não tem dinheiro para cuidar da população nesse momento de emergência. Então, eles ficam enganando as pessoas, mentindo para as pessoas. Agora, você como um cristão, que está se preparando para a vida eterna, e se preparando para o arrebatamento da igreja, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, de pessoas que se falam ser cristãs, mas elas não são cristãs, porque elas permitem todo tipo de carnalidade, de coisas ruins, e tem se permitido a isso. Nota de atenção que eu e você temos que ter com essa palavra selja, que é o pecado que leva o homem à profunda vergonha. Ele está nem mais aí se preocupando, nem se interessando, o que as pessoas vão pensar dos atos pecaminosos que eles fazem. Um deles, primeiro, é pleonexia, que é conhecido como pecados da imundície. Romanos 1, vamos lá, todos vocês. Romanos. Romanos capítulo 1, verso de número 29. Romanos capítulo 1, verso 29. Todos acharam?
Veja, para a gente não desfragmentar aqui, lembrando que começa do verso 18, ele fala da idolatria e a depravação dos gentios. Veja que Paulo teve muita dificuldade para pregar o evangelho e trazer a mensagem do reino dos céus, que confronta com o que aprendemos aqui na terra e leva os homens a ficarem mexidos na alma e confusos às vezes e duvidosos do que ouvem. O homem crê em um pai de santo, ele crê no mágico, ele crê em adivinhação, ele crê em certos mitos, ele crê em tanta coisa, mas ele não acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Veja uma coisa aqui, verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, cheios de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, são pessoas irreconciliáveis e sem misericórdia. Veja a situação que ele está dizendo, olhe para cá todos vocês, de pessoas que querem viver homossexualidade e lesbianismo. Que as deturpações começam a fluir e vão cauterizando o entendimento delas. E elas acham de uma forma natural viverem isso. Então as pessoas acham que esse tipo de atitude, de promiscuidade, de carnalidade, veja que eu gosto muito, cá abaixo, quando é mencionado o segundo ato sobre a palavra asélgia, ela fala levar a cobiça sexual e a cobiça animal do homem. Leva a pessoa a praticar e viver atos libidinosos tão imundos que para elas são coisas normais. Porque para essas pessoas que são normais e acham normal, é da forma do sistema que está levando as pessoas a viverem isso. Mas você e eu somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus. E se o Senhor está advertindo sobre esses atos ruins e pecaminosos, praticados de ações carnais, haverá punição disso e juízo disso. Peguem a história inteira, você vai ver, desde do ato iníquo do neto de Noé, de falar aquilo do próprio avô. Aí o avô, quando desperta, os filhos contam, ele amaldiçoa o bisneto. É complicado. São situações horríveis de Sodoma e Gomorra, atos pecaminosos dos cananeus, pecados dos sírios. São pecados abomináveis diante de Deus. Mas as pessoas aí fora querem viver porque elas estão enganadas, elas não conhecem isso. Se não forem informadas de forma adequada, inteligente, elas continuarão a praticar. Eu conversei com uma menina e mostrei com todo o amor e cuidado tudo que está aqui, de lá a cá, sobre isso aí. Ela viu que realmente ela está errada, mas ela disse que quer viver isso. Agora, eu quero que você que está aqui, coloquem os seus olhos no versículo 25, Romanos 1, 25. Vocês vão ver que isso é o que o homem e que a mulher pervertido quer viver. E nem isso o Senhor os proibiu de fazer. Deixou que eles agissem. É como um famoso jornalista disse, por que Deus permite os homens serem maus e matar os inocentes e matar crianças?
Aí eu respondi, mandei um e-mail para ele: Deus deu a terra aos filhos dos homens, que somos nós. A atitude de querer viver bem aqui e de viver mal vem da consciência do homem. Ele entendeu o que eu quis dizer para ele. O que Deus tem a ver com seus atos, com o que você escolhe de forma imoral e amoral na vida de vocês? Versículo 25 nos diz: pois mudaram, olha só, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais o que as criaturas, o homem, do que o Criador, que é o nosso Deus e Pai, que é o nosso Deus, que é bendito eternamente. Agora verso 26, pelo que Deus os abandonou, as paixões o quê? Paixões infames está se relacionando a atos libidinosos, atos errôneos homossexuais, depravações, deturpações. Quando a Bíblia fala de prostituição e fala de adultério, está se referindo a essas coisas. Veja o que ele está dizendo: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E vai dizendo que semelhantemente também os varões, também no uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades. Veja lá, quando Moffat traduz o que Judas fala. E aqui não está se dirigindo para as pessoas do mundo a carta. A carta é dirigida para a igreja, para os cristãos que são seguidores de Cristo. E diz que fazem sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo o que? Torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. Eles não tiveram nenhuma importância de conhecerem a Deus. Assim Deus os entrega a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de iniquidade, a prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São essas coisas. O que faz uma mulher querer cobiçar um homem casado? O que faz um homem cobiçar uma mulher casada? O que leva uma mulher a ficar dando piadinha para um homem casado? E faz um homem dar piadinha para uma mulher casada? O que é que faz isso acontecer nos seres humanos? O que leva um homem a cobiçar uma criança? Para querer ter um relacionamento com uma criança? O que leva as pessoas a viverem dessa forma? De quererem ter relacionamentos sexuais com bicho, com animal. O que leva a isso? A mulher, na cabeça dela, querer ter duas penetrações de dois homens ao mesmo tempo. É isso que a sociedade está indo, irmão, de mal a pior. Esse crescimento assustador, devasso, está acontecendo. E se você, meu irmão, você que está em casa, que é cristão, eu estou me dirigindo a cristão, não vigiar em relação a isso, grande vai ser a nossa queda. Precisamos estar vigilantes para que a selja não leve-nos a este tipo de pecado de vergonha em nossa alma. O Espírito, ele luta contra Sarx, e Sarx ferozmente luta contra a pessoa do Espírito, se opondo para que não faça o que queres. Então esta guerra é de todos nós como cristãos. O segundo ato que eu mencionei para vocês, 2 Pedro 2,18, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18. Veja como Pedro vai mencionando na epístola pelo Espírito, não foi Pedro que escreveu, foi o Espírito que escreveu. Segunda epístola de Pedro 2, verso 18. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam. Engodar é trazer para uma armadilha. E a armadilha é aqui, na mente, no coração, viu? Para que pratiquem concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade. Veja que
o diabo, ele é o maior deturpador das coisas. Ele tem deturpado a verdade de Deus em mentira e convencido o homem sobre isso. E deturpando a verdade, deturpa a forma como você compreende e entende. Leva você a ter curiosidades terríveis em sua alma. E aqui é dito que, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal fazes também servo. Porquanto, se depois de terem escapado, olha o que ele está falando aqui dos crentes, vocês terem escapado das concupiscências e corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornaram o seu último estado pior do que o primeiro. Ele está se dirigindo para cristãos. Corinto, como era um lugar portuário, o mundo estava sempre ali, comércio muito grande, e várias miscigenações de pessoas do mundo. Mulheres nuas e seminuas e mulheres bem vestidas. Homens nus, seminus e bem vestidos. E vários tipos de cultura. E as prostitutas daquela época, que havia em Corinto, elas usavam várias formas para que elas não engravidassem. Usavam diafragmas e introduziam isso para que o esperma não chegasse a fecundar o ovo. Então, isso é muito importante você saber. Então, elas rapavam a cabeça para diferenciar das mulheres. E quando os caras chegavam do mar, muitos deles ávidos para terem relacionamento sexual, e todo tipo de coisa que você inimaginar acontecia aqui. Então, essas coisas começaram a se espalharem pelo mundo inteiro. Isso foi para a Grécia, isso foi para os romanos, chega ao ponto dos bereanos, que eles são muito inteligentes, de estudarem e verem esse tipo de comportamento da alma humana. E porque, irmão, se você der lugar a essas misérias, grande vai ser sua guerra. Para mim, como um cristão, a pior guerra é a área sexual, meu irmão, é a pior área. Não tem outra coisa, não tem demônio, não tem doença, essa é a pior área que combate a alma do homem e da mulher. E se você não se cobrir, não se revestir de Cristo, e deixar que essas coisas vão morrendo, essas dissoluções vão sendo manifestadas até em púlpitos de igreja pregado como liberdade. Eu já ouvi um pastor falar que em 4 paredes um casal pode fazer o que quiser. Eu não sei muito bem disso não. Hebreus 13, verso 4 diz que venerado seja entre o casamento um leito imaculado e sem mácula. Aí diz, aos que dão ao adultério. Aqui não está dizendo que o casal vai trair, a mulher vai trair o marido, não. Ele está dizendo adulterar é acrescentar alguma coisa. O próprio Pedro, na sua epístola, ele diz, capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz, a partir do versículo 7, que o marido deve ter relacionamento sexual com sua mulher com inteligência, com entendimento. E ele diz, aos que praticam ações de adultério, suas orações serão impedidas, elas não sobem. Se os meus atos sexuais são libidinosos, errôneos, deturpados e distorcidos, eu vou ter uma contaminação imunda no meu corpo. E o Espírito não terá como fluir, agir e operar com a presença dEle. Eu quero que você saiba que não é a habilidade de pregar, de ser bom pregador, de ter inteligência, ou de ter conhecimento, ou de ler livros, porque esqueça tudo isso aqui. Se não houver em nós uma obediência a Deus, um amor a Deus, nós vamos nos perder. Por isso que é dito iniquidade. Iniquidade é aquela pessoa que não quer conhecer a outra. Se eu não quero conhecer profundamente Jesus e conhecer as Escrituras, e ver o entendimento do que ela está me passando,
Então você vê poucos pastores e poucos pregadores falando dessas palavras, como dissolução, de libertinagem, essas coisas sensuais que têm trazido muita miséria no corpo de Cristo. E esses tipos de atividade e de envolvimentos atraem espíritos assexuados, demônios, de todas as formas, para agirem e levar a pessoa a esse ato de escravidão libidinoso. E também isso vai mover a avareza e a idolatria. Que eu vou começar a idolatrar sexo, idolatrar aquele órgão, idolatrar aquele tipo de atitude, de ação, de posição, e vou praticar aquilo de uma ação como desregrada na minha cabeça e no meu corpo. E é isso que o Espírito está chamando a igreja para a santificação diante dele. E quando ele fala dos atos animais, dos atos da prática que os homens têm vivido, muitas pessoas não casam por amor, casa pela forma arredondada da mulher, casa pela forma atrativa do corpo, casa pela forma da beleza. E Aristóteles ele fala sobre isso, que amar não é dizer eu te amo pela atração física, ou com interesse do que aquela pessoa vai dar para mim. Isso não é amor, isso é só interesse que as pessoas estão tendo, ou um contrato de um casamento, de viver ainda debaixo de uma desgraça de um jugo de certos homens, e um certo jugo também debaixo de umas misérias de umas mulheres, que não são mulheres, não são esposas, e também que o homem não é marido, não é esposo. E essas coisas que levam a problemas gravíssimos e gravíssimos, e leva a guerras interiores terríveis na alma. Então o Espírito nos fornece o campo de conhecimento. Como me livrar disso? Apenas permaneça em Cristo e estude a palavra e queira isso para a sua vida. Porque as pessoas hoje precisam de ação pornográfica, usar a pornografia para trazer isso para o seu leito, ou viverem uma autossatisfação para chegar ao clima de prazer pecando, se masturbando, ou usando métodos para chegar no orgasmo. Essas coisas o Senhor vai advertindo para nós cristãos. E finalizando, a Célgia também vem com a palavra comol, que quer dizer aqueles que querem se embriagarem. Porque a Célgia leva um pecado da vergonha, mas traz também os pecados sexuais. Você pode observar, bebida é uma droga. Bebida alcoólica é uma droga. Fale quem quiser falar, diga que não é. Bebida é uma droga. As ações do álcool e do excesso de álcool, eu bebo socialmente. Mas tem pessoas, biotipo orgânico do físico e o químico dela, que ela com 2 copos de cerveja está bêbada. Uns precisam tomar 3 cervejas para ficar lá, bebum. Dependendo do que ele está bebendo e de que forma ele está bebendo, se é uma cerveja, se é um uísque, se é um vinho, todos terão uma ação diferenciada de dopagem do cérebro. E só acarreta para a vida libertinosa, de cobiçar e de querer possuir o que não é dele. Então é essas atitudes, é essas ações que têm trazido a contaminação do corpo. Irmãos, vocês devem estar aí se perguntando para mim sentados, e você que está em casa, por que eu estou pregando isto hoje? E por que o profeta Raimundo está aqui nessa posição? Eu estou dizendo para você que quando eu subi neste altar aqui e comecei a falar com o Senhor, de repente é como se tivesse entrado uma faca na minha cabeça. E vou lhe dizer que a dor foi muito terrível, eu aqui suportando e suando frio. Eu não estava conseguindo nem soltar minha voz para louvar. Não sei se vocês perceberam. E quando eu ministrei o sangue de Jesus, saiu. Eu vou dizer outra coisa para vocês. Essas coisas serão muito faladas aqui até o dia que o Senhor permitir. Porque chegou a hora de você santificar também o seu corpo. Santificar o seu leito, vocês que são casados. Santificar os seus filhos.
santificar a sua vida, porque o dia do Senhor está perto e se aproxima o dia do Senhor. É época de você entender que tudo que é dissoluto, que é imundo, libertino, sensual, deve ser desarraigado do nosso corpo, de nossa alma. Essas coisas, elas vêm para combaterem a alma, para confundirem a alma. A alma começa a viver e achar que está tudo prazeroso. Irmãos, por que nós não temos uma ação plena, viva do Espírito Santo na igreja? Porque o Espírito não é pleno no corpo de Cristo. Aí diz que o pastor está em pecado, que o pastor não ora, que o profeta também está assim. As pessoas hoje, mal ensinadas, mal doutrinadas, querem chegar aqui, quer oração, querem chegar nas congregações, querem oração, quer imposição de mão, quer tudo mastigado, quer tudo vasto, como se o pastor fosse um guru, ou um maio, botar a mão na cabeça, receba. Irmãos, a Bíblia fala de você crucificar a sua carne. Crucificar a sua carne. Eu estou dizendo para você que estou pregando, eu sou mais responsável ainda de lutar pela minha vida, pela minha alma, para me manter na posição com o Senhor. Você tem que manter a sua vida na posição. Olha o que Paulo, pelo Espírito, disse aos Tessalonicenses: que o vosso espírito, que a vossa alma, que o vosso corpo sejam entregues ao Senhor, irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Se você se permitir a essas coisas, aí que você vai ver a quem você ama e quem eu amo. Se é seu marido, ou o que o seu marido ou que sua esposa aprendeu lá fora e quer usar no seu leito. Hoje você está conhecendo a palavra de Deus. Apenas sentem com seus esposos e conversem com eles. Sentem com suas esposas e conversem: olha, isso aqui é errado, eu não quero mais cometer esse desatino, esse ato libidinoso, esse ato ruim, eu não quero mais isso no meu leito, eu quero me santificar e quero santificar você. Então isso vem por diálogo e conversa. Agora as pessoas não vão se libertar da noite para o dia, porque as obras da carne, elas formam raízes. E essas raízes que vão se formando dentro das nossas almas, elas precisam ser lembradas que podem ser medianas, superficiais e profundas. Essa ligação de contato. Tudo aquilo que traz o alto prazer fora da permissão de Deus, vai causar problemas gravíssimos para essas pessoas. Então nós podemos ensiná-las o caminho e principalmente, eu estou aqui direcionando para cristãos hoje. Eu não estou pregando para descrentes, estou pregando para cristãos que conhecem a palavra de Deus. Então a embriaguez, que é a nossa finalidade aqui, a palavra comol, que é o homem tornar-se viciado em álcool. 5:21 de Corinto, ou de Gálatas, aos Gálatas, vai mencionando invejas, homicídios, bebedices. Irmãos, imagine que inveja é uma coisa tão desgraçada e miserável, que o profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, pelo Espírito de Deus, diz que é um demônio. Ciúme é um demônio que age, é um demônio que estiga a carne, levar ao ser humano a certas loucuras. Então o Espírito chama a nossa atenção. Nós estamos aprendendo, lembre-se, todos nós, eu estou falando, mas eu também estou aprendendo. E eu preciso melhorar a minha vida com Deus. Eu preciso melhorar a minha vida e a minha conduta diariamente. Isso é a nossa guerra. Isso vem pela expansão do entendimento do Espírito. Veja, glutonarias parece uma coisa simples, mas a pessoa que come demais, quer comer demais, é muito horrível. Eu me lembro uma vez que eu fiquei morrendo de vergonha, numa reunião de pastores, que teve aqui um dia aqui na nossa igreja aqui, tem muitos anos. Eu botei a mão na cabeça, eu digo: meu Deus, crente não bebe não, mas o crente come como um cão. Era cada prato acima que parecia um Monte Sinai, um Monte Herobe, um Monte Tabor. Irmão, eu dizia: Jesus tinha especialidade de saladas, de carne. Os homens queriam botar tudo, queria comer carne, queria comer frango, queria comer peixe. Eu digo: misericórdia, meu Deus. Então eu vi aquilo, sem necessidade.
Às vezes o cara com uma estrutura bem simples, menor que a minha, tinha um prato, um morro gigantesco. E comeram, e comeram, e comeram, e comiam, repetiram de novo. E digo, meu Deus, onde cabe tanta comida? E tem pessoas que são exageradas na glutonaria. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Semelhante a essas também, acerca das quais eu vos declaro, como antes já tinha dito, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica a homossexualidade e quem pratica lesbianismo não vai herdar o reino dos céus. Quem pratica adultério, prostituição, não vão herdar o reino dos céus. Quem tem inveja do outro, quem pratica facções, homicídios e emulações e porfias, e pratica inimizade no corpo de Cristo, não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que quem é crente feiticeiro, crente idólatra, pessoas que gostam de lascívia, lascívia, o ato de dilacerar a sua vítima com ações anais. E diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então tudo isso aqui é para eu pensar, você pensar profundamente e clamarmos ao Senhor, nos salve dessas coisas, Senhor, nos livra dessas coisas, Senhor, dessas imundícies, Senhor, salve a nossa alma e o nosso corpo que é templo de Ruache, Alébia, de Gacabachoi, de Ragoneche, até que o fogo incendeie as nossas almas. Irmão, quarta-feira eu estava tão para baixo, estava tão mal. Aí foi o pior dia para mim, foi quarta-feira. Eu vim para a congregação, cheguei aqui, não sabia quem ia pregar, fico sempre à disposição. Eu falei, pô Edilson, como é que o pastor vai dar uma prega? Eu estou tão para baixo, meu amigo, eu falei tanto para o Espírito Santo hoje, tanta coisa, tal, aquela coisa. Pastor Valdemar, você está bem? Eu disse, você ia pregar. Aí vim para aqui. Ele mandou pregar as armaduras de Deus. E eu falei sobre as armaduras de Deus. Quando terminou o culto, o pastor Valdemar desceu para ungir o pastor Edilson, eu peguei Edilson e fui levar em casa. Aí o pastor Valdemar comentou uma coisa para o pastor Edilson. Ele puxou a camisa do pastor e falou assim, pastor Edilson, olha para lá. Pastor Adriano, o que foi, pastor? Olha para lá. Está saindo tanta fumaça do pescoço dele, fornalha de fumaça na cabeça. Está vendo não? Glória! E eles estavam ali glorificando, para não me desconcentrar, para não perder a atenção, olhar para lá, eu fiquei quieto. Porque também muitos anos atrás, pastor Valdemar pregando sobre este altar, eu vi uma luz dessa cor branca assim, ó, ao redor, mas era tão forte, tão vívida, num culto de domingo de noite. E nesse dia de que ele pregou, 17 pessoas aceitaram Jesus. E outra vez eu estava olhando com o profeta Raimundo, ele estava no monte comigo. Eu vi os pés de Raimundo pegando, era fogo, muito fogo no pé dele. E eu olhava para o pé de Raimundo pegando fogo. Irmão, quem nos ungiu foi o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Não vamos abrir brecha, destruir essa armadura, essa proteção divina no nosso corpo também, porque os demônios estão aí fazendo misérias com as pessoas. E tem muitas pessoas cristãs que também não estão vigiando. Elas precisam de oração e de muita ajuda espiritual. Então há muitos guias cegos pregando, há muitos guias cegos levando outro cego para a cova. E precisamos estar orando para que esse entendimento chegue diante delas. Mas olha a diferença. Mas o fruto do Espírito, aleluia, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, que é paciência, é ser benigno, se compadecer da pessoa nas suas situações alheias, é ser bom, é fé, mansidão e domínio próprio. Nós temos que aprender a separar essas coisas. O domínio próprio dentro de nós, os ímpetos que vêm, controle-os, repreendam. A atividade está forte, vá ler uma Bíblia, vá ler um livro, vá assistir um filme evangélico, vá louvar o Senhor, vá praticar uma caminhada, vá tirar sua mente daquilo que instiga para o pecado. Se você deixar, essa desgraça vai lhe armar um laço e você vai cair. É aqui que é o combate que você vai ter. O combate, a guerra. Irmão, você está pensando que eu estou brincando aqui?
Quando sexta-feira não é hoje? Acabei de sair daqui, vou para minha casa, faço alguma coisa com a esposa, vou para cá. Chego em casa, tomo um banho. Pergunte a ela, vou para o quarto de novo. Eu vou avaliar o que foi mencionado, o que o Espírito disse que tinha que dizer, o que eu faltei em falar. E eu começo a me examinar já para a próxima sexta-feira. Eu estudei essa semana toda. E não saía a mensagem. Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor nunca fez isso comigo. Não está fluindo nada. Nada. Sabe o que é nada, meu Santo? Nada. Eu digo, meu Deus, o que vai acontecer agora? O Senhor num caminho falou assim: tu vai pregar aquilo que eu vou te mandar. Vá para a sua sala. Eu digo, aquilo ali que eu quero que você fale para os meus filhos, sexta-feira à tarde. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Imagine para Paulo pregar isso para os Coríntios. Imagine para Pedro falar dessas coisas. Olha, no trato passado vocês eram trevas, agora vocês são luz. Não venha se enveredar de novo para esse caminho. Se você for, você vai virar porco de novo. Efésios capítulo 2. Para a gente encerrar aqui. Efésios 2. Efésios 2, todos acharam? Acharam? Olha só. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo, lá no passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que é que o mundo tem feito com o mundo hoje? Com as civilizações, com os povos, as nações, os políticos hoje. Olha o que vai dizer aqui, ó. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Essas misérias todas que você está vendo é o diabo tendo ação pela liberdade que o homem está dando a ele. As suas mentiras, deturpações na mente do homem. Do espírito que agora, olhe só, opera nos filhos da desobediência. Quando você e eu não obedecemos a Deus, existe um limite para muitas coisas. Entenda o que eu estou dizendo. Deus é misericordioso, é compassivo, Ele é. E há coisas que existem na nós que é uma guerra, para a gente se libertar de certas coisas. Mas veja a bondade de Deus, e veja a artimanha desses espíritos malignos em cima da nossa desobediência. Olha o que diz aqui. Entre os quais todos nós também antes, olha só, passado, andávamos nos desejos da nossa o quê? Da carne, fazendo a vontade de quê? Da carne, e dos pensamentos que vinha. Já pensou que todo pensamento vier na sua cabeça, se você não peneirar, você vai agir? Todo pensamento impuro, imoral, sujo, imundo. Você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Nós. E olhe só. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então essas coisas provocam a ira de Deus. Ó irmão, se vocês estudarem cuidadosamente, eu sei que vocês estudam, são inteligentes, todos têm um Espírito Santo aqui. Vá observando quando Deus atuou entre Noé e aquele povo.
Depois veio o governo humano, Deus deu um espaço de tempo e juízo. Chegou Sodoma e Gomorra, juízo. Chegou no rei Acabe, em Jezabel, juízo. Chegou em Israel, juízo. Em Davi, porque contou o povo errado, juízo. Deus não mandou ele contar. Deus dá tolerância para o homem se arrepender. Chama a atenção e ele fazia como? Através dos profetas dele. Mas hoje ninguém quer saber de profeta. Ninguém está dando crédito à verdadeira profecia. A maior profecia já está aqui escrita, é a palavra de Deus. E o Senhor não tardará em cumprir a palavra dele. Irmãos, o juízo de Deus será tão terrível, irmão. Tão terrível, que eu estou no capítulo 85 do livro de Enoque. Eu fiz 1 ano e 3 meses estudando ele. Eu ainda estou no capítulo 85, estou vindo marcando, pegando os nomes, fazendo pesquisa profunda sobre este livro. Irmãos, olha o capítulo 85, o Senhor disse a ele: fala para o teu avô e falo para ti, de que eu, o Senhor, executarei juízo. Farei os montes e as árvores flutuarem no meu dia. Na hora que eu li, eu digo: meu Deus, o Senhor, pum, na minha mente, Adriano, eu vou mexer com o campo magnético da terra. Eu vou mexer com o centro da terra, que os homens vão desmaiar de terror. E está escrito isso na palavra de Deus, em ver a ação do juízo de Deus. Deus não deixará nem raiz nem ramo, irmão. Ele vai fazer justiça na terra, fará justiça para os mortos e para os vivos. Ele julgará todos. E ele disse sim: olha, Enoque, bem-aventurado é o homem que andar diante dele sem crime na alma e nas mãos. Que o homem fuja dessas coisas, que você fuja dessas coisas. Hoje eles estão escrachando Jesus, como fizeram no carnaval do ano passado. Pegou o diabo, pegando Jesus pelo cabelo e arrastando e introduzindo algo no ano de Jesus. Quem viu isso aqui no carnaval do ano no Rio de Janeiro? Toma aí, filhos do diabo. Eles podem ridicularizar o evangelho, chamar pastor de ladrão, você de vagabundo, de analfabetos e de outros adjetivos que eles colocam. Mas Jesus é o dono da igreja. Jesus é o salvador da igreja dele. E a palavra continua dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Nós que temos que mostrar para esta geração, para esse tempo, a benignidade, a misericórdia de Deus, que ainda há tempo para o homem se arrepender dos seus pecados. Irmãos, quem viu aqui um americano aqui na Praça da Sé pregando o evangelho? Quem viu? Mandando o povo se arrepender. Pois é, eu fui ver a matéria desse rapaz, fui pesquisar sobre ele. Ele está rodando o mundo inteiro pregando isso, o mundo inteiro. E tem lugar que ele chegou lá, o judeu cuspiu na cara dele, tomou tapa no rosto, na Tailândia. Nos Estados Unidos, os homossexuais se juntaram e começaram a mostrar as partes para ele, e ridicularizar porque ele estava pregando aquilo. E ele não está xingando ninguém, ele não está falando do pecado de ninguém, só dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque ainda há tempo. E manda vestir de pano de saco e cinza e se humilhar diante do Senhor. Por isso que quando Pedro pregou, disse: olha, arrependei-vos cada um de vós, para que os vossos pecados sejam cancelados, e ainda haja tempo de refrigério de Deus para as vossas almas. O homem está brincando. O homem está brincando.
Capítulo 4 de Efésios, verso 3, para terminarmos aqui. Capítulo 4, versículo 3. Procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Deus quer que procuremos andar com o Espírito. Andar na unidade da fé com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Aqui não tem que ter partidarismo, individualismo, andarmos juntos. Eu disse ontem para uma advogada e para 3 donos de uma empresa ontem, eu conversando com eles 11h30 da noite de ontem, eu disse: minha preocupação não é dinheiro, a minha preocupação é transparência, caráter, pureza e uma coisa verdadeira para as pessoas. E eu vi isso em vocês. Se vocês me provarem ao contrário, grande vai ser. Porque eu quero para mim, eu quero para a sua vida. Eu penso dessa forma. Se eu quero estar bem, eu quero que você também seja bem. E é isso que é o Evangelho. Não é eu fazer minha sardinha, encher meu bolso, andar de carro de jatinho para lá e para cá, e o povo se lascando na pobreza. Evangelho é repartir. Evangelho é você abrir mão e dar. É ajudar seu irmão. Se eu não tiver dinheiro, eu conheço alguém que eu vou indicar para você ir lá trabalhar, meu irmão, não ficar parado. E é muitos que têm feito esse tipo de coisa. Aí eu fico vendo um americano desse que vem lá do seu país, larga lá sua família, para vir pregar o Evangelho, e fica um bocado de crente, de pastor, tudo escondido dentro de casa. E é isso que o Senhor tem observado nos nossos atos. É hora de você se levantar, é hora de você clamar ao Deus vivo, é a época da santificação em nossa vida. Pedro disse: santifique Cristo nos vossos corações. Cristo tem que ser santificado aqui em mim e em você. E você não vai precisar falar nem quase nada, porque a glória vai resplandecer no seu corpo e na sua face a imagem de Cristo para elas. Elas saberão. Eu estava tão para baixo, nem estava percebendo nada. O pastor Demar viu a fumaça saindo daqui da minha cabeça, do meu pescoço. Ele disse que era tão grande que ele via como se fosse uma fornalha de fogo. A presença de Deus na nossa vida. Esse fogo do Espírito está aqui, e esse fogo do Espírito também está na sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa presença que está aqui, está também na sua vida. Não deixe nada e ninguém tirar isso de você, não. Estou dizendo de coisas, de você ter entendimento e saber como se livrar delas. Se sair delas, com sabedoria, sem machucar as pessoas. E o Senhor, é Ele que nos edifica. Busque o vínculo da paz. Busque isso no Senhor. Já foram batizados? É só esse poderoso e precioso Espírito que guia você. É Ele. Você vai ser rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, pelas pessoas. Não se, irmão, eu estou nem aí, pai. Eu quero é Jesus. Se eu estou agradando Jesus, irmão, agradando o meu Senhor, agradando o Espírito, não estou me preocupando com ninguém, irmão. Quem quiser que venha comigo, aleluia, venha, corra, alcance, busca também, e você vai ver a glória do Senhor te encher. Esse evangelho fácil não, viu? Evangelho fácil. Um cara de filho que faz o que quer hoje, não respeita a mãe, não respeita o pai, não ouve conselho dos parentes que querem o bem dele, faz o que quer. Mas um dia, ó, o tapete, ó, puf, é tirado. E é desnudado para tomar uma decisão. O que você quer na sua vida? Porque a misericórdia de Deus é que está sustentando a minha e sua vida. É a misericórdia de Deus que está sustentando essa cidade ainda. E estou dizendo para você o que o Senhor falou comigo no começo desse mês. Adriano, o Senhor,
eu ainda, minha espada de juízo ainda está apontada para essa cidade. Eu livrei a muitos por misericórdia das vossas orações, porque essa cidade ainda vai ser visitada. Eles zombaram, esses governantes estão zombando de Deus, fazendo chacota da palavra de Deus, usando recursos públicos para o pecado, para a desgraça, para um monte de miséria. E o Senhor só está olhando, e a gente aqui olhando: Senhor, destrua o carnaval, destrua o carnaval, destrua o carnaval. Quem se lembra que ama? Deus veio do jeito dele. E agora está tudo aí, está tudo cheio. 516 pessoas estão esperando por UTI. Passou hoje, eu vim para aqui, para a igreja, por causa da Covid. E o que mata mais não é a Covid não, vem a entubamento. Viu, irmão? Aquela miséria entrar aqui, ó, e lá a traqueia, a descer, aí vai para o segundo estágio, aí vai botar outra desgraça, de outro tubo também, tudo junto. Viu? Aí não funcionar, vai usar outra desgraça que vai fazer um buraco aqui na garganta da pessoa e botar outro tubo, para a pessoa não morrer. Quem aguenta isso, irmão? E as pessoas não têm zelo, não têm respeito por leis, não têm amor ao pai dele, não têm amor à mãe dele, vai para a rua tomar cachaça, vai para a desgraça de praia, não tem respeito com nada, quer fazer paredão. É por isso que aqui tinha que ser guaxina. Desculpa aí, meu irmão, eu sou contra isso, mas tem hora que tem que ser assim. E lá na China, lá, meu irmão, bota para dar um tiro na cara e manda para o inferno, porque não respeita a zomba da lei. E as pessoas que estão doentes não tem nada a ver com as coisas que eles fazem. Eles se contaminam e trazem para dentro de casa. Agora fica aí, ó, culpando o governo, que o governo que não faz. O governo está fazendo a parte dele, irmão. O governo está fazendo a parte dele. E aqui, estão fazendo a nossa parte? Estão usando máscara? Estão lavando as mãos? Estão lavando com álcool, gel as mãos? Estão se alimentando direito? Querem tomar cachaça? É essas coisas aí que o Senhor vai dizendo: irreconciliáveis, desobediente a pai e a mãe. E aí diz aqui: não respeita a autoridade. Faça a sua parte e o Senhor vai estar vendo, vai lhe honrar. O Senhor te guardará no dia da tribulação e no dia mau, porque Deus é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente no meio da angústia. Amém, queridos? Fiquem de pé todos vocês. Outro recado: demônios, eles têm estratégias, não só no campo do âmbito físico humano, familiar, mas eles também atacam no sono, viu? Eles agem por meio de sonhos. Eles projetam sonhos eróticos, eles projetam sonhos sexuais e homossexuais. Eles são demônios transmorfos que se fazem na imagem de uma pessoa. Um exemplo: Deus colocou ali a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a ordem? A única árvore no jardim. Eles podiam comer manga, podiam comer jaca, podiam comer goiaba, podiam comer tudo, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Visto por Enoque, revelado por um anjo de uma tâmara, a fruta. Não coma e nem toque nela. Ele estiga, vai emulando a mulher, pegar da miséria e comer. Imagine quantas projeções de imagem ele criou na mente dela, Satanás. Não, não é bem assim não, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Imagine, irmão, ela já era. Adão e Eva não envelheciam, não ficavam doentes, não envelheciam, eram forças físicas sobre-humanas, e diante de Deus, com a presença de Deus, estáveis e mantidos ali. Imagine, irmão. Eu estava pregando para uma pessoa
4 dias depois, ela me ligou chorando: pastor, o demônio veio aqui no meu quarto, colocou a imagem daquilo que eu desejava. Ou eu estava desejando ocultamente, viu, irmão? Ele sabe. Como, pastor, ele minha mente? Não. A sua expressão e o seu suor, seu cheiro, fala. E eles captam isso e usam contra você. E ela disse: pastor, eu estava desejando um vizinho aqui. Misericórdia, pastor. A minha mente estava trabalhando na mente lá com ele, ó. E aí o bicho, a miséria, a desgraça do demônio, começa a manipular a sua mente, e a ter pensamentos: como é que é ele, como é que beija, como é que faz, como é que é assim, como é que é assado. E veio no meu quarto, eu estava dormindo, pegou meu corpo, eu acordei ele em cima de mim, na imagem do vizinho, com pênis ereto, duro, e eu vi tudo, toda a forma dele. Só tinha um diferencial: o olho dele era fosco e a pele era fosca, parece que não tinha vida. E eu comecei a lutar, ele queria introduzir lá no meu ânus, não era na minha vagina, o demônio. Essa é a batalha espiritual, porque também eles são coletores, viu? Chamado de súcubos e íncubos. Seiva e esperma para levar, para coletar e levar para demônios agirem com mais poder e ênfase de ter aquilo como um controle naquela pessoa. Ali é o alimento deles. E é aí que vocês têm que usar as armaduras de Deus, usar a espada do Espírito. Irmão, não tenha piedade de demônio, não tenha pena de demônio, não tenha pena de diabo nem de principado. Esbagace-os. Como é que você faz isso? Andando em santidade, andando em obediência, andando cheio da palavra, andando cheios do Espírito. Isso que você vai ver. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e o diabo fugirá de você. Quem tem dízimos e ofertas, vamos ofertar ao Senhor. Eu vou orar por vocês daqui a pouquinho. Guarde isso. Ei, irmãos e irmãs, guardem isso. Eu não quero que suas mentes te culpem, condenem vocês. Ei! Você tem um Deus piedoso e misericordioso. Ele, Yahvé, é o santo que te santifica. Ele é Yahvé Mikadesh, que limpa a sua alma com o sangue de Jesus. Não deixe demônio nem diabo lhe apontar, lhe acusar que você fez ou deixou de fazer. Manda o diabo procurar o lugar dele. Seu Senhor é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não é demônio. Nós não servimos a Befermote nem a Baal, nem a Astarote, nem a Zera. Servimos a Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele que você serve e eu sirvo. Melhor coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que na mão dos irmãos, dos crentes, dos carnais, dos falsos, de pastores religiosos, do ímpio. Eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus tem piedade, Deus tem misericórdia. Mas os crentes carnais, os pastores bode e pastor lobo, é matador de ovelha, porque eles se acham mais santo que todo mundo. Porque quando um membro falha, ele joga, mete o pau. Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê o respeito por essas pessoas? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vençam pelo Espírito. Vençam pelo Espírito. Vençam pelo Espírito. Vençam. Ele está aqui como um testemunha de a mulher de um pastor com um problema. A gente foi lá orar pela vida dele.
Quando ele botou um filme para assistirmos, ela começou a passar mal. Independence Day, ó, bem antigo com Will Smith. E começamos a repreender, o Senhor tomou o profeta, nem todos estão revestidos porque não me buscam. E o Senhor me mostrou num quadro que ele tinha ganhado da Avon, tinha um olho no quadro. Quando fomos pegando para destruir o quadro, destruímos aquela foto, debaixo daquela foto tinha uma outra foto, o Salmo 91. Olha como o diabo é astuto. Você precisa estar forte para resistir o dia mau, irmão. Irmãs, resista o dia mau, porque ele está chegando na terra, mas eu e você é guardado por Deus. Deus não vai ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se queremos somente Jesus para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Queira Cristo, fique pobre, fique cego, fique nu, sem sandália, sem emprego, sem dinheiro, na vergonha deles, zombando de você, mas fique com Cristo, e vigilantes, porque Jesus falou que os loucos não vão errar o caminho. O que eu quero ver aqui ainda, antes de sair daqui, ver os crentes assim, ó Pai, aqui bêbado no espírito, ó Pai, tá doido, como tá doido? Para saber que quem manda na igreja dele é Jesus Cristo. Graças te damos pelos dízimos, pelas ofertas, que os seus santos trazem com alegria à tua casa. Meu Senhor, esses que estão em casa, não puderam estar conosco, eles possam ver na tela as contas bancárias da congregação onde eles congregam e possam ofertar e dizimarem com alegria em seu coração. Nós consagramos todos os dízimos e ofertas ao Senhor nosso Deus, abençoando as obras de suas mãos e também aqueles que vão ofertar para a obra de evangelização. O seu Espírito prospere em todos eles, mesmo aqueles que não puderam fazer isto hoje. Em nome de Jesus dizemos amém. Depositem todos, por gentileza. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e temos que ter um cuidado maior para ler. Imagine aqueles que promovem inimizades entre os irmãos, não vão herdar o reino de Deus. Imagine, irmão. A Bíblia diz que uma coisa que o Senhor abomina, e 6 ele aborrece, aquele que produz contenda entre irmãos. E tem uma galera aqui dentro que faz isso, ó. E a galera que fazia muitos anos atrás, não ficou uma aqui dentro. Deus podou mesmo aqui. Às vezes você vê um cristão, em certas situações que você não entende porque ele está ali. Difamam, caluniam. Ó, antes de você tirar a trave do teu olho, ou quiser tirar o agueiro do olho do teu irmão, tire a trave do teu olho. Ó, eu olhar daqui, eu não consigo ver os olhos dela, nem de ninguém aqui. Eu tenho que chegar bem perto para ver o que tem nos seus olhos. Pode ter um cisco. E só quem está sentindo que caiu o cisco no seu olho é você. E aí começa a te incomodar, não é assim? Você começa a coçar, meu Deus, entrou algo no meu olho. Entrou algum bicho no meu olho, não é assim? Vai morder aqui, a mucosa dos olhos aqui vai ficar ruim para sarar. Quem sente é quem recebe o cisco no olho. Mas veja que Jesus fala com entendimento. Mas quem está do lado de fora está tanto te vigiando para procurar uma falha sua. E o Senhor disse, cuidado. Olha o que Jesus fala aqui, ó, Mateus 7, sobre essas coisas. Aí a gente vai vir para a igreja, ler Bíblia, ouve o pastor pregar, mas entra aqui e sai do lado de cá, ó. Não julgue para que não seja julgado. Porque com o juízo que você julga, você vai ser julgado.
E com a medida que você tiver medido, vão medir você da mesma maneira. Por que reparas tu no agueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Eu fico vendo um monte de pastor também, às vezes que é pastor imbecil para mim. Fala de tanta santidade, de tanta coisa, meu Deus, parece que ele é super-homem. Ele não compreende a fraqueza humana das pessoas, das dificuldades que elas enfrentam, a falta de bom ensino de libertação. Aí eu estou aqui olhando, estou vendo um Pedro lá no fundo, no escurinho lá, eu não estou vendo nada, só estou vendo a máscara branca, não consigo nem ver nada dele lá. Imagine, eu estou aqui querendo vigiar a vida dele, e medir da maneira como você mede as pessoas, você vai ser medido. Ó, o versículo 4, ou como dirá ao teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? O que você está dizendo? Todo mundo aqui, pai, está na graça de Deus. Não fosse, pai, não fosse essa graça, essa misericórdia de Deus, a gente estava tudo frito, pai. Porque ninguém aqui é mais santo do que ninguém aqui, ninguém aqui é melhor que ninguém não, viu? Eu não sou. Olha o que a Bíblia diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem, voltando ele a vós, despedacem vocês. Imagine, irmão. Ele está mostrando dois lados. O lado de eu não me ver com o meu erro, e querer tirar o erro do outro, corrigir o outro. E o pior é escandalizar que o outro faz, sai divulgando. Eu gosto muito de Pedro. Vocês esqueceram dos pecados que vocês cometeram anteriormente, e está aqui acusando essa pessoa? Eu aprendi com uma pessoa que diz assim: o mal por si só se destrói. É verdade, se destrói. Porque se eu não tirar o meu cisquinho daqui primeiro, e depois eu tirar o meu cisco, eu não tenho habilidade de julgar ninguém aqui. Eu tenho que julgar a mim mesmo. Olha o que lá em Provérbios diz: se o homem julgar a si próprio, e não procurar julgar o outro, suas obras serão perfeitas diante de Deus. Imagine, irmão. Então não fique se preocupando com o seu irmão, com o seu pastor, cuide de você. Cuide de sua vida. Porque o difamador separa maiores amigos. Os difamadores destroem maiores amizades. Porque ele está pensando no que está fazendo ali, mas lá na frente, grande vai ser para eles se não se arrependerem. Então deixa na mão de Deus lá, para Deus tratar, Deus fazer, ó, é com Deus, não é com a gente. E não fique torcendo por isso, viu? Não fique orando por isso não, que você não é de Deus não, viu? Deixa na mão do Pai. Fiquem de pé todos vocês. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração é seu. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos no Senhor, tudo mais o Senhor fará. Guarde a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para todo sempre. Te pedimos nesta tarde que o Senhor nos ajude, ajude o nosso ouvinte que está em casa a serem fortes na palavra, a buscarem o conhecimento do Espírito. Ajude o meu irmão, ajude o meu próximo, ajude as nossas vidas, ajude os meus irmãos em Cristo. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Venha com a sua fortaleza e com a sua habilidade sobre nossos corações. Capacite-nos a estarmos de pé, sustentados pela sua santíssima palavra. Enxerte a tua palavra em nossa alma, ela é poderosa para salvar nossas almas. Toda a malícia, todo o acúmulo de maldade, toda a dissolução, toda a sensualidade, toda a libertinagem, toda a atitude de dissoluções sejam desarraigadas. Pai, guarde os nossos sentimentos, guarde os nossos pensamentos, guarde o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a honra e glória. Guarde-os todos nós na sua presença, e glorificamos o seu nome por isso. Em nome de Jesus, todos digam amém. Ouça só essa aqui.
os espíritos malignos cobiçaram as mulheres daquela época, no começo, no início, depois do pecado. Quando o pecado aconteceu, eles tiveram acesso à raça humana, vêm aprendendo com a raça humana até hoje, e desenvolveram muitas coisas. Imagine o nosso dia. Por que Jesus não falou de Sodoma e Gomorra? Ele pegou o pior e do pior tempo, como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles casavam, davam em casamento. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos dias o homem apostataria da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque o Espírito Santo expressaria e falaria isso. Verso 2, proibindo o casamento e as coisas e ordenanças como manjares que Deus deu para os homens. Como é que ele vai proibir o casamento? Quem quer viver com homem quer casar? Isso é casar? Homem com homem quer viver com homem, isso é casamento? Mulher com mulher, isso é casamento, irmão? Ou mulher casar com um cavalo, casar com um gato? Hein, irmão? Veja as loucuras, dona Maura. E as infiltrações dos espíritos nesse tipo de relacionamento. Imagine para os anjos irem avisar a Ló. Porque Abraão intercedeu, viu? Se ele não intercede, o bichinho também ia descer, pai. Veja que é chuva de enxofre e fogo. Enxofre e fogo. Enxofre e fogo é o lago de fogo e enxofre dito em Apocalipse. E também a primeira aparição antecipativa da segunda morte. Saia daqui, você e sua família, e não olhe para trás. A mulher de Ló. Ah, sua desgraça, miséria, ruim. Por que ela olhou para trás, irmão? O que tinha lá tão bom para olhar para trás? Queria ver o quê? Porque quando os anjos chegou lá, passaram direto, não passou na alfândega deles, que tinha que pagar a lei, para não ser defraudado, pai. Existe imposto para quem chegar em Salvador, que não quer ser comido, viu, sexualmente, tem que pagar imposto. Já pensou, irmão? Aí as autoridades foram lá com os soldados, na casa dele. Cadê esses homens? Chegou aí, nós queremos abusar deles sexualmente. Que é isso, irmão? Você lê, você se assombra. O anjo pegou, meteu, foi a cegueira em todos eles. Só não matou que não chegou o tempo. Mas cegou eles. Aí eles passaram assim no meio dos caras e foram embora. Ló, pega a tua família e caia fora daqui. Não olhe para trás. A mulher foi olhar, virou uma estátua de sal. Aquela planície, aquela montanha, Sodoma e Gomorra, afundaram 450 metros abaixo do nível do mar, com a temperatura, chamado Mar Morto. Não tem nada lá até hoje. E aquele Mar Morto vai secar, viu? E vai abrir um grande vale, chamado Vale de Josafá. Vai ter um terremotozinho, vai descer, vai ficar tudo retinho assim, ó. Depois do milênio, haverá ainda um exército que Lúcifer vai ser solto, vai formar esse exército com algumas pessoas, não sabemos como, que vai combater guerra contra Israel. Aí que ele vai soprar da sua narina um fogo que vai consumir todos em segundo. Quando ele faz isso, Pedro fala que haverá
explosão e uma implosão da manifestação da glória de Deus, chamado trono branco. Então o cosmos não suporta, se incinera, morre tudo. Depois ele ressuscita. Quem está no inferno desde o ano 3, ou antes de Cristo, ou depois de Cristo, o ano domínio do Senhor, quem morreu sem Cristo vai ressuscitar todo mundo para ser julgado. Quem tem direito à vida eterna, quem está com o nome no livro da vida. Agora, por que o Senhor fala? Porque abriu-se os livros e o da vida, para ver se foi encontrado o nome daqueles no livro da vida. Pare e pense sobre isso. E aqueles que não forem encontrados com seu nome no livro da vida, foi lançado, dona Maura, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai para um lugar de suplício pior que o inferno, provisório, que está aí. É chamado lago de fogo e enxofre. E o povo quer continuar pecando, quer viver em mentira, quer viver em roubo, quer viver em dissolução, quer andar de qualquer jeito. Continue, Pai. Deus está nos avisando, Deus está nos avisando a nos preparar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, e você que está em casa, vão com Deus, em nome de Jesus.